fala sobre a subida de Elias, o Tisbita. Tinha um jovem que acompanhava ele chamado Eliseu. E Eliseu, ele era um servo justo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Coisa grande, Elias disse, coisa grande tu pediste. Mas só que Elias ainda colocou um desafio sobre Eliseu. Ele disse: apenas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porque senão, não se fará. Apenas se ele visse. Se ele não visse, ele não ia receber o que ele pediu. Aí estava o tempo todo para onde Elias ia, Eliseu com os olhos em Elias. Imagine você, como seria para aquele homem dormir agora? E agora? O que eu faço? Se eu quero receber o que tanto pedi, eu não posso tirar os olhos de Elias. E agora para esse homem dormir? Versículo 9. Quem tiver cabelo aberto, vamos ver. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que te queres que eu te faça. Porque Elias sabia que estava chegando a hora de ele partir. Então ele disse para Eliseu: Eliseu, o que tu queres me pedir, pede agora, porque esse é o momento. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu não pediu outra coisa. Aquilo que ele cria e aquilo que ele via. Existia um motivo pelo qual Eliseu acompanhava Elias. Porque ele via em Elias a manifestação do Espírito de Deus. Amém. Se não fosse assim, Eliseu não teria acompanhado. Seria outro que tivesse acompanhado. Mas como estava interessado no Espírito que havia em Elias, então era Eliseu. Vocês estão entendendo? Amém. O servo que acompanhava Eliseu, depois ele estava interessado em outra coisa. Quando o rapaz chegou lá e ofereceu várias coisas, Eliseu disse: não quero. Então mande apenas que ele mergulhe no rio. Só que o servo de Eliseu aceitou as riquezas materiais e disse: coisa dura perdistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Apenas se vires, se tu vês. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo é uma carruagem. Tem gente que diz que não teve cavalo não teve carruagem, mas a Bíblia diz que tem, então a gente diz que tem. Amém. Aqui, ó. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Não é assim que está na sua Bíblia? É. Então foi carro e cavalo. Amém. Aleluia. Isso e separou um do outro. Separou Elias de Eliseu. E Elias subiu. Essa é a escritura que nós queremos hoje. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí segue. O que vendo Eliseu vendo aquilo, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Elias foi embora. E nunca mais Eliseu viu Elias. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes, em desespero. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou e parou à beira do Jordão. Elias subiu num redemoinho
diz a Bíblia. Passou uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. E Eliseu gritou: meu pai, carro de Israel. Amém? Amém. E agora é bom demais. Acaba de dizer assim: Eva pecou. E você, será que você também peca? Mas não era para Eva ter feito aquilo. Na hora que a serpente disse assim: como foi que Deus disse? Aí na hora que a serpente ofereceu o fruto para Eva, era para Eva ter negado. Quantas vezes a serpente não oferece fruto para a gente consome? É muito fácil. É muito fácil. E nós entendemos que essas crianças, esses meninos, esses rapazes pequenos, eles estão dizendo: sobe calmo, sobe calmo. Algumas versões distorceram essa escritura, dizendo: saiam daqui, saia daqui. Não, está dizendo assim: sobe calmo, sobe calmo. Porque Eliseu estava pregando que Elias subiu. Vocês estão entendendo? Amém. Eliseu estava pregando que Elias subiu no redemoinho. Passou uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e pegou Elias e subiu no redemoinho. Eliseu estava pregando isso, dizendo: Elias subiu no redemoinho. Então, aqueles pais daquelas crianças que não criam naquilo, estava dizendo para as crianças, e as crianças ouvindo em casa. Por isso que ele estava zombando quando a gente diz assim: Jesus está voltando, e alguém chega e diz assim: ele está vindo de ré. Porque faz muito tempo que disse que ele está voltando e não chegou ainda. Vocês estão entendendo? Amém. A zombaria como é que é? É verdade. Então ele estava zombando da pregação de Eliseu. Eliseu dizendo que Elias subiu e ele dizia assim: por que tu não sobe também? Sobe também? Sobe também? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Vocês estão entendendo? O tipo de zombaria. Em Gálatas, se eu não me engano, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se eu não me engano, diz assim: Deus não se deixa se escarnecer dele. Ou seja, não deixa que zombem dele. Paulo nem diz assim: não zombe de Deus. Paulo não diz assim: não brinque com Deus. Paulo diz assim: Deus não permite se. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. É necessário que todo mundo ache. E marque. Quem tiver uma caneta risco bem grandinho. É necessário. A gente vê os irmãos falando lá no púlpito e a gente não sabe de onde é, então marque. Traga uma folha de caderno desse tamanho de casa quando você ir para o culto. Toda vez que você rasga um pedaço, deixa marcado dentro da Bíblia. Você olhar depois em casa, saber que a gente não está brincando, não. Ninguém está inventando nada aqui. Hoje, no tempo em que nós vivemos, é muito fácil nós nos depararmos em redes sociais, no WhatsApp, status, stories. A linguagem é assim. No WhatsApp tem um negócio lá chamado status. No Instagram tem um negócio chamado stories. Aí a gente gosta de compartilhar uns negocinhos lá, achou engraçado, coloca lá para outras pessoas verem. Eu nem olho, porque assim eu perco menos. Se você posta um negócio, você pode ver. Mas o irmão Isaac não olha. Porque se for de Deus eu vou dizer amém. Se não for, eu digo: meu Deus, não pensava nisso não. Então eu prefiro evitar. Vocês estão entendendo? Amém. Isso um fulano postou para ver se está certo ou está errado. Eu não faço isso. Eu não olho. Mas tem gente que deixa eu olhar no Facebook para ver se o irmão Jota está fazendo a coisa certa. Deus tem misericórdia. Aí nós achamos um negocinho engraçado, nós postamos. Quantas vezes nós nos deparamos com algum post ridicularizando Deus e nós rimos? Nós rimos. Mas chuva. Está com os vidros fechados? Quantas vezes nós não vemos e nós rimos, achamos engraçado alguém zombando de Jesus e nós rimos, achamos engraçado?
porque é o humor humano. E a gente chega em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer significa zombar, zoar, ridicularizar, tantos outros significados. De novo, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia coisas ruins, ceifará coisas ruins. Vocês estão entendendo, irmão? Então, pais, tenha cuidado com o que os seus filhos estão ridicularizando por aí. Às vezes você não percebe, mas você está na sua casa orando a Deus em joelho, clamando, e no outro quarto está o seu filho zombando de Deus. E a bênção não vem para a sua casa. Você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Vasculhe sua casa para ver o que é que está acontecendo. Coisa desse tamanhozinho aqui, ó. Ah, não faz mal não. Postar esse negócio aqui, rindo desse negócio aqui, tem a ver com o nome de Deus, tem a ver com Jesus. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ter zelo. O nosso pastor Geraldo Osório de Aguiar, o nosso pastor aqui na terra, que nos assiste diante de Deus, ele nos ensina a ter muito zelo sobre a palavra de Deus. Ele diz: chega num lugar, aí quando ele vê alguma coisa com o nome de Jesus, ele recolhe aquilo. Zelo com a palavra de Deus. De novo. E o que? Não erreis, o versículo 7, que é o que nos importa. Deus não se deixa, irmão. Não é que ele está dizendo aqui: não façam isso. Não façam isso. Ele está dizendo aqui que o próprio Deus não se deixa. Deus não deixa que isso aconteça. Mas as coisas acontecem. Por isso que ele fala aqui embaixo que tudo o que o homem semear, isso também se fará. Você está escarnecendo de Deus naquele momento, mas aquilo que você está plantando, você vai colher. Isso é muito duro, né? Isso é muito duro. Eu pedi para vocês não desmarcar lá em Reis, segundo Reis. Volte para lá, por favor. Para terminar esse versículo aqui, a gente fala da mensagem. A escritura que o irmão Brando usou na mensagem que a gente vai usar. No 23 diz assim: então subiu dali de Betel, isso já era Eliseu. Eliseu agora ocupando a posição de Elias como profeta de Deus. E Eliseu agora, por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e diziam: agora é a unção de Elias que está em Eliseu. Eu poderia ler tudo aqui, mas eu vou ler não, para a gente ganhar tempo. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes, algumas versões dizem assim, uns meninos. A sua diz rapaz ou menino? Rapazes pequenos, outras dizem meninos. Rapazes pequenos. Então a gente entendemos que é meninos mesmo. Uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. Porque eles estão dizendo sobe, calvo, sobe, calvo. Vocês sabem, irmãos, por que eles estão dizendo isso? É a mesma coisa quando Noé estava pregando o evangelho, 120 anos pregando o evangelho, dizendo que vai chover. 120 anos não é 120 dias, irmãos. 120 anos. E Noé envelhecendo. E Noé dizendo: se arrependam, vai vir um dilúvio, vai consumir toda a carne. Se arrependam, vai vir um dilúvio, vai consumir toda a carne. Estou preparando uma arca, porque quem estiver na arca será salvo. E o pessoal fazia o quê? Zombava. Porque 120 anos, imagina, passou um ano,
Daqui a pouco passando um velho aqui na rua, aqui descendo aqui, mesma coisa. Eu não sei não se até eu não iria sorrir. 120 anos. A gente olha aqui e diz assim, não acreditar na pregação de Noé. E se fosse você? Se passasse um velho, todo dia passasse um velhinho aqui na rua, já faz uns 10 anos, já faz 20 anos, já faz 30 anos e o mesmo velhinho passando todo dia no mesmo horário, passa aqui e diz, se arrependam, vai vir um dilúvio, vai consumir toda a carne. Será que você não iria rir também dele? Que Deus não se deixa escarnecer. O irmão Bruno vai explicar isso aqui. Ninguém melhor do que o irmão Bruno para explicar isso aqui. Amém. Não a gente vai sair daqui dizendo assim, meu Deus do céu, amaldiçoa as crianças e assusta Deus. Na mensagem Eliseu, o profeta, não foi a última não, mas é recente. Foi pregado numa terça-feira, dia 2 de outubro de 1956, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, pelo profeta William Marvin Branham, que eu creio que é profeta de Deus. Irmãos. Amém. Irmão Branham diz assim nessa mensagem. Irmão Branham, que lá deu. Na câmera pega aquilo ali. Dá para pegar? Aquilo ali. Aquele que está na parede. Aquela foto ali, não é porque a gente adora aquela foto, Tony. Só para mostrar mesmo aquele homem e mostrar a coluna de fogo que está na cabeça dele. Porque se só mostrar só a coluna de fogo, ele perguntar, essa coluna de fogo foi tirada onde? Na cabeça de um homem. Mas não está na foto, então deve ser mentira. Ali está a foto do homem e da coluna de fogo, mostrando que foi aquele homem que a coluna de fogo desceu sobre a cabeça dele. Amém. Amém. A gente não enrola muito sobre isso aí não, porque tem gente que chega aqui e diz que tem uma foto de um homem lá na parede lá, porque nós cremos que ele é profeta de Deus. Eu tenho a foto do meu pai no meu celular, eu não adoro meu pai não. Eu tenho a foto da minha mãe, eu não adoro ela. Você deve ter a foto do seu filho no seu celular, ou na sua parede, na sua estante. Quem sabe um casal tem a foto de vocês dois lá, vocês não estão adorando aquela foto. Aquilo é só mostrando que você tem um apreço muito grande, que você fotografou aquele momento e você deixou lá. Nós apreciamos como. Amém. Glória a Deus. No parágrafo 42 diz assim: agora olhem para esta pequena história bem aqui. Leiam nas entrelinhas. Eu amo isso, vocês não? Nas entrelinhas. Ora, vejam, estas criancinhas, o irmão Bruno chama de criancinhas. Essas criancinhas saindo e zombando desse pregador que era calvo. Vejam o que lhe disseram: suba como Elias careca. Não vai subir? O irmão Bruno está explicando exatamente o que aquelas crianças queriam dizer. Suba como Elias careca. Não vai subir? Se você está dizendo que Elias subiu, sobe com Elias também. Ou não é essa crítica que nós enfrentamos hoje? Ou nós dizemos que Jesus ressuscitou e subiu ao céu e vai vir buscar sua igreja no arrebatamento. Amém. Aí eles zombam também. As ursas virão. Ora, vejam essas criancinhas. Eles não criam que Elias subia. Eles duvidaram. Talvez seu sacerdote, eles lhes haviam dito: nós não cremos na Trindade, mas as denominações creem. Vocês estão entendendo? Amém. Talvez eles zombem de você por causa disso, igual as criancinhas zombaram de Eliseu. Ele não subiu, é apenas fanatismo. E esse fulano deve estar ungido com a mesma unção que ele foi ungido. Fanatismo. É um absurdo. Digam-lhe para subir. Quando ele passar, vocês dizem para ele subir. E Branco dizendo que talvez essas crianças foram ensinadas pelos pais ou pelos sacerdotes. 43. E lá foram as crianças. Crianças sendo ensinadas de maneira errada. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E lá foram as crianças. Crie uma criança da maneira que deve ser. E aqui caíram porque os pais não acreditaram. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor, quando você mesmo não vai? E agora?
Isso é irmão Brando, não é eu e nem o irmão Jota Rosendo que está falando dele. Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Aí depois ele diz, isso é um pouco atrevido. Ele fala que você não é nada. Isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira. Mas ele me fez dizer isso. Ele quem? Está em maiúsculo aqui, está dizendo Deus. Amém. Aleluia. Então, isso não foi premeditado. O meu está querendo dizer que saiu automaticamente. Ele não pensou isso em casa para dizer que os irmãos da igreja não eram nada. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Muito bem. Mas isso eu não quis dizer que você era nada, mas quero dizer quando você sabe que não faz justo profissão de nada. Quando você não faz, você não exerce a sua função de cristão. É o que o Moran está dizendo. Quando você não faz isso, e sua criança, como é que fica? Como você pode esperar que seus filhos sejam justos quando você está colocando esse exemplo diante deles? Eu estava, faz já um certo tempo, eu estava na casa de um amigo meu, ele estava tratando de um assunto, e eu peguei, e o menino falou alguma coisa, eu não lembro o que foi exatamente que ele falou. Eu disse, não é assim não, é desse jeito. Aí eu olhei para ele assim e sorri, ele sorriu também. Eu disse, muito bem, você está ensinando certo. A criança disse, ou seja, o que eu estava falando, a criança automaticamente disse que não era verdade, porque o pai dela disse que não era daquele jeito. Então, o que você disser para seu filho, ele vai entender como verdade. Então, se você falar a verdade, amém. E se você falar o que não é verdade? Você é o melhor exemplo que eles têm. Eles olharão para você quando olharem. Não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles. Você é a referência principal. Vai chegar um tempo que vai deixar de ser. Para muitos. Para muitos, os pais vão deixar de ser referência, porque vão chegar e vai ver que na escola é diferente. Diz, meu pai é ultrapassado. Aí já começa a querer falar grosso dentro de casa. Vocês entendem? Isso acontece com todo mundo. É verdade. Diga assim, não aconteceu comigo, aconteceu com você. 44. Como Satanás, ele sabe muito sobre os seres humanos, ele disse a Deus, a Jó, ele disse, o que o homem daria por sua pele? Correto. Ele conhece algo sobre a natureza humana, ele ajudou a pervertê-la. Ele sabia exatamente como fazer para Eva cair. Ele sabia exatamente. Ele sabia exatamente como fazer Adão cair. Exatamente. Se ele tivesse chegado no jardim e dissesse, Adão, como foi que Deus disse? Adão iria pregar o evangelho para ele tão forte como poderia. Mas ele sabia que não derrubaria Adão desse jeito, só através de Eva. Então primeiro ele corrompeu a Eva da maneira que ele sabia que poderia corromper. Vocês estão entendendo? Depois que ele corrompeu a Eva, ele disse, pronto, agora eu consigo corromper Adão. Levou a Eva até Adão, então corrompeu Adão. Porque ele sabia exatamente. Ele fica sondando você também para saber exatamente o que fazer com você. O diabo nunca brincará de ser diabo. Embora muitos brincam de ser cristão, ele nunca vai brincar de ser diabo. Ele sabe, ele teve participação nisso, ele sabe muito sobre isso e ainda sabe como, o que fazer para que as pessoas caiam. Ele conhece a natureza humana, ele sabe exatamente o que apresentar diante de você para te fazer cair. Exatamente o que fazer. Ele sabe muito bem como colocar o cheiro de uísque para quem é viciado e deixou o vício.
Ele sabe exatamente como fazer o cheiro de uísque. Uma mulher ciumenta, ele sabe muito bem como fazer para a gola do seu marido chegar em casa com outro cheiro. Ele sabe muito bem como fazer isso. Como seduzi-lo a fumar um cigarro, ele sabe exatamente. Ele nunca vai. Eu nunca experimentei um cigarro. Mas alguém que lutou a vida toda e conseguiu deixar o vício do cigarro, ele sabe exatamente como tentar essa pessoa com um cigarro. Ele sabe. Ele sabe disso. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 23. De novo. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. Vocês já entenderam o que significa sobe, calvo? Ele estava zombando que Eliseu dizia que Elias subiu. Então ele estava dizendo assim: sobe também? Se é verdade, sobe também, calvo. O 24. E virando-se ele para trás. Quem que virou-se para trás? Eliseu. E virando-se ele para trás, os viu. E os amaldiçoou no nome do Senhor. Eita, meu Deus. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Não está dizendo que as ursas despedaçou todos que estavam zombando. Está dizendo que despedaçou 42 daqueles que estavam zombando. Por certos outros deu tempo de correr. É aquele ditado que diz: eu não preciso correr mais do que o urso, eu preciso só correr mais do que você. Porque enquanto o urso está devorando você, eu estou correndo. Foi o urso. Isso é uma história, não é engraçado, mas é. O urso estava na floresta e já veio o urso. Aí começou a amarrar o sapato. Aí o outro disse: por que você está amarrando o sapato? Você não corre mais do que o urso. Ele disse: eu não preciso correr mais do que o urso, não, meu velho. Só preciso correr mais do que você. Amarrando o sapato para correr mais do que o amigo. Enquanto um pegava o outro, ele canela. E o 25. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Mas Deus se virou. Diz o irmão Brana falando na escritura da ursa. Fecha aqui. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. O irmão Brano diz no parágrafo 46: mas Deus se virou. E em Eliseu ele amaldiçoou aquelas crianças. O irmão Brano aqui está dizendo. Na hora que Eliseu viu, olhou para trás e viu, e ele amaldiçoou aquelas crianças no nome do Senhor. O irmão Brano disse que nesse momento Deus virou as costas para aquelas crianças e respondeu a oração de Eliseu. Aleluia. Amém. Do mesmo jeito que ele respondeu a oração de Elias, dizendo: desce fogo do céu. Do mesmo jeito que ele respondeu a oração de Jesus para aquela árvore morrer. Vocês estão entendendo? Se vocês não tiverem entendendo, diga assim: não estou entendendo. Se estiver entendendo, diga amém. Amém. E ele amaldiçoou aquelas crianças, e 42 delas, não foram todas as crianças que estavam, é muita criança, né? As ursas devoraram, despedaçaram 42, e aí sobrou, tinha muita criança zombando deles. Imagina na hora que a escola abre as portas, sai um monte de menino correndo, aquele tanto de criança, tudo zombando de uma pessoa só. Imagine você. Imagine você, a zombação estava sendo terrível, porque foram desobedientes e haviam sido
educadas do tipo errado de lá. E a escola errada para zombar do profeta de Deus em vez de respeitar o profeta de Deus. Porque aqui nós ensinamos a respeitar o profeta de Deus. Aqui nós ensinamos. Glória a Deus. Mas aí fora, outros ensinam a zombar do profeta de Deus. Aqui nós ensinamos a respeitar. À medida que você respeita a Cristo, você respeita a Deus. O irmão Branham diz. Da maneira que você respeita o profeta, você respeita a Cristo. Da maneira que você respeita a Cristo, você respeita a Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Criança, da maneira que você respeita seu pai, você respeita a Deus. Se você desrespeita seu pai, então você desrespeita a Deus. Não tem como você desrespeitar o seu pai e dizer eu respeito a Deus. Não, isso nunca vai acontecer. Se você respeita a Deus, você respeita seu pai. Se você respeita seu pai, você respeita a Deus. É a mesma coisa. Não tem como você dizer eu amo a Deus, você é intrigado com o seu irmão. Vocês estão entendendo? Não tem como. Não tem como. Deixa eu ver para terminar. 47, é o último. Agora, quem é o principal servo de Deus? Não é algum homem aqui na terra, diz o irmão Branham. É o Espírito Santo. Amém. Quem é o principal servo de Deus? O Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Amém. Se Ele não habita em nós, nós andamos segundo a carne. Segundo a carne. Mesmo o Espírito Santo não habitando em você, você vindo para a igreja, você abrindo a Bíblia, você lendo, e Deus não habitando em você, você está agindo conforme a carne, conforme o seu próprio intelecto. Esse é aquele de quem as pessoas riem. Porque se você tem o Espírito de Deus e alguém ri de você, não está mais rindo de você. Vocês estão entendendo? Amém. Deus, é o que o irmão está dizendo. Esse é aquele de quem as pessoas riem. Diz, agora olhe para essas pessoas. Eles não agem de forma engraçada. Quando você começa a dar aleluia, glória, glória, glória. As pessoas dizem, não são engraçadas? Pô, passeou, irmão. Passeio. Passeou, irmão. Zombando. Não existe nenhum pecado em falar a paz do Senhor, tá bom? Amém. Cuidado para não cair nas denominações da mensagem. Eles não agem de forma engraçada. Creio que eles estão um pouco malucos. Eles dizem, pô, é doido. Esses crentes são doidos. Eu vou lá nada, lá começa uma zoada, depois o povo começa a gritar. Irmão Branham diz, quando você faz isso, você está zombando de Deus. Se você não tem um discernimento do Espírito para identificar quando uma pessoa está falando em línguas de verdade, quando está fazendo palhaçada, então você fique quieto. Verdade. Quando você não tem um discernimento do Espírito para saber aquela pessoa que está dançando descontrolada na igreja, se ela está dançando no Espírito ou está apenas querendo aparecer, se você não consegue discernir, fique quieto. Amém. É verdade. É verdade. Para você não cair nesse problema aqui que o irmão Bruno está dizendo. Você, sem querer, você acaba zombando do Espírito. Necessitar não tem problema. Gálatas capítulo 6 diz que não erreis. Deus não se deixa. Ele manifesta o Espírito dele numa pessoa aqui, aí o cara começa a sorrir lá, e ele olhando aqui. Eu te pego lá fora. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim para você entender. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Ele sabe como colocar um garoto e uma garota na sua adolescência ali fora, em um lugar para que bebam cerveja. Ele não tenta colocar a foto de como vai ficar lá na frente, o irmão Branham diz. Ele não tenta colocar para um fumante o que acontece com o pulmão dele depois. Ele não faz isso.
não tenta colocar. Mais tarde olhar para aquelas bruxas velhas e olhos esbugalhados. Ele não tenta mostrar o quadro. Isso mesmo. Ele não se atreveria a colocar a foto de uma mulher completamente nua. O meu Branco está dizendo isso aqui, eu estou falando porque está falando. Amém. Glória a Deus. Ele não ousaria fazer isso. Você é cristão, de baixo até em cima, colocar a foto de uma mulher nua, você automaticamente você vira o rosto. Mas o irmão Bruno disse que ele sabe exatamente a roupa que ele tem que tirar da mulher para chamar sua atenção. Ele sabe exatamente o tipo de roupa que a mulher tem que usar para chamar sua atenção. Por isso que nós pregamos contra vestimentas sensuais. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Mas ele sabe quantos tirar. Claro que sim, ele conhece a natureza humana. Ele sabe como pegar você nisto também. E ele está acordado dia e noite, andando como um leão que ruge, devorando o que ele quer. Certamente ele está. Então lá ele sabia exatamente como fazer isso. O Branco explicando. A multidão estava acompanhando Jesus. E aí? Onde compraremos pão para eles comerem? O versículo 6 diz assim: mas dizia isso para o experimentar. Para experimentar quem, Felipe? Ele já está. Aleluia. Amém. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. 200 dinheiros de pão, hein? Uma multidão. Se você for na padaria comprar 200 reais de pão, é quantos pão? R$1 é 3 pães, não faça a conta comigo. 600 pães. 600 pães. Não dá nem você. 200 pães não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André. Versículo 8. Se você está no versículo 8, pare. Se você está no versículo 8, você pare. Porque naquela multidão que estava ansiosa por Jesus, existia um rapazinho. Que esse rapazinho, ele aprendeu em casa que Jesus estava fazendo milagres. Ele aprendeu em casa que aquele que acompanhasse Jesus teria algo novo. Pelo menos veria um milagre acontecer. Ele estava sendo ensinado por seus pais em casa que aquele deve ser o profeta que haveria de vir. Vocês estão entendendo? Amém. Existia um rapazinho naquela multidão, ao contrário daqueles lá de Eliseu que foram ensinados a zombar. Vamos lá no versículo 8. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Oxe, e aquele rapaz ele vai doar para Jesus, talvez aquilo que seja o seu alimento? Que ele saiu de casa cedo, talvez aquilo foi a mãe que preparou o almoço dele para ele comer, e ele vai ceder para Jesus. Na hora que Eliseu chegou na casa da viúva e disse: mulher, faz um pão para mim. Mas, Senhor, o que eu tenho ali só vai dar para eu e meu filho comer, depois morramos. Mas faz primeiro para mim. Diz a Bíblia que aquela mulher pegou, olhou para Eliseu, virou as costas e foi fazer o pão para ele. E talvez essa criança fosse, aquele fosse o almoço dela. Talvez ela ia de algum lugar para algum lugar e a mãe dela preparou em casa: meu filho, isso aqui vai ser seu almoço, isso aqui é a sua marmita. Talvez ele estivesse trabalhando, ajudando alguém em algum lugar: isso aqui é a sua marmita de meu dia, viu? Cuidado, se você perder, você vai ficar com fome. Mas no versículo 8 diz que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mais que isso para tantos. Era pouco, mas aquele rapaz estava disposto a doar. Vocês estão entendendo? Amém. A diferença do ensinamento de zombaria para um ensinamento totalmente ao contrário, ensinamento de fé. Aquele menino, ele estava disposto a doar a sua refeição. E continua 10. E disse Jesus:
mandai assentar os homens. Naquele momento, Jesus aceitou a cesta daquele rapaz que estava ofertando para a igreja. Aquele rapaz estava ofertando para a igreja tudo que ele tinha. Às vezes nós não temos muito em casa. Eu não vou levar isso não. Isso aqui é tão pouco. 10 centavos. Mas às vezes a sua cestinha alimenta multidões. Aquela cestinha, aquele negocinho que você trouxe, os 10 centavos, aquilo alimenta multidões. Rapaz, estou com vontade de jantar na casa do irmão fulano hoje. Eu vou levar o pão. Ô irmão, quem sabe se naquela noite ele não tem nem o que comer. Na hora que você sentir vontade, vá. Na hora que você sentir perdoável. Oh meu Deus. Isso nunca te será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. Pois Jesus disse, se você falar uma palavra contra isso, nunca te será perdoado. Tem que falar assim para a gente entender. Né, irmão Brandon? Tem que falar assim para a gente entender. Ele está falando comigo, ele está falando com você não. Está falando comigo. João capítulo 6, versículo 9, para a gente terminar essa escritura. Só quero mostrar para vocês a diferença. João capítulo 6, versículo 9, nós terminamos. A multiplicação de pães e peixes. A Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos ir embora no barco. E a multidão acabou sabendo para onde eles iam. E eles a pé, vejam só, a multidão a pé, conseguiram contornar o lago e chegar primeiro do que eles lá na frente. Será que eles estavam querendo Jesus? A pé eles conseguiram chegar primeiro do que eles no barco, atravessando o lago. E quando chegaram lá do outro lado, quando Jesus viu que a multidão estava lá, então Jesus começou a pregar para eles. Porque Jesus percebeu que eles queriam mais dele. Amém. Então ele começou a pregar. Ele já mandou ir embora para poder eles se desvincular com a multidão. Porque a gente entende depois que aquela multidão queria de Jesus, fazer Jesus rei. Mas quando ele chegou do outro lado, estava a multidão lá de novo. Capítulo 6, João capítulo 6. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Versículo 2. E grande multidão o seguiam porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Você não sabe se é Deus tocando no seu coração. 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos e 10. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães. De quem foram os pães? Daquele rapaz, o que ofertou para a igreja. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-lhes pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. De quem foram os peixes? Do rapaz que ofertou para a igreja. Vocês estão entendendo? Amém. Quanto eles queriam. 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Jesus falou: recolhei os pedaços que sobejaram, ou os que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram os que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Aleluia. Amém. Agora, todas aquelas coisas, Jesus sabia porque foi revelado a ele. Jesus sabia na hora que ele perguntou para Filipe: e aí, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Jesus só perguntou isso porque ele sabia que veria um rapazinho com uma cestinha de pão e peixe. Vocês estão entendendo? Amém. Que diferença faz o ensinamento? Faz o ensinamento. Às vezes você ensina o seu filho a ofertar na igreja. $50 centavos. 50 centavos. 25 centavos. 25 centavos. R$1. R$2. Isso é de acordo com o que pode. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer, que você ensina seu filho a ofertar na igreja, para que aquele dinheiro, talvez lá fora ele compre uma jujuba. Ele vai comer aquela jujuba. Jujuba só tem açúcar. Daqui a pouco começa a danificar o dente. Ou talvez aquela mesma criança compre um negocinho lá, um brinquedinho do pica-pau que faz assim, um palito. É R$2 na sua mão, um palito assim e o pica-pau faz assim. Daqui a pouco chegou em casa, quebrou. R$2. Dinheiro perdido, não foi não? O que eu estou querendo dizer é que uma vez eu ouvi um escritor dizendo assim: se você não entrega seu dinheiro para Deus, Satanás tira ele de você. Isso é em dinheiro. Essa frase fala do dinheiro, mas nós aplicamos isso em tudo. Se você não entrega seu tempo para Deus, Satanás tira ele de você. É verdade. Se você não tira um momento para você orar em casa e ensinar suas crianças, Satanás usa aquele momento para perverter suas crianças. Ou uma coisa ou outra. O irmão Bruno disse que ele está ao nosso redor, procurando tragar. Se você não tem um momento com Deus, aquele momento, Satanás pega ele para pegar ele. Então vamos cuidar das nossas crianças. Amém. Para que elas não fiquem zombando daquilo que elas nem sabem o que estão fazendo. Mas você que tem discernimento, talvez nem discernimento do Espírito, mas discernimento talvez adulto, você olha para aquela imagem e diga: não, meu filho, isso aqui está zombando de uma escritura. E está zombando de uma escritura que foi Jesus que falou. Eu não sabia não, agora você sabe. Quantas escrituras você não vê nas redes sociais aí? Uma frase zombativa e aquele é zombando de uma escritura na Bíblia. Vamos ter cuidado. O irmão Bruno diz aqui nessa mensagem aqui, meu Deus tem misericórdia. E você cometerá o pecado imperdoável, isso nunca te será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. Pois Jesus disse: se você falar uma palavra contra isto, nunca te será perdoado. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ficar em pé. E até aqui. História, religião, ciência, astronomia, música, poesia, política, religião, bem-estar, saúde, aventura, livros, ficção. E assim é o canal Rosendo Variedades. Sejam bem-vindos e muito obrigado pelo apoio.